Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco mais sobre o Redmi 9A, um aparelho que foi lançado pela Xiaomi com a intuição de ser bem barato e te entregar um desempenho bem bacana pelo seu preço. Mas não foi bem isso que aconteceu no seu lançamento e eu vou estar comentando nesse vídeo se vale a pena você comprar o Redmi 9A depois de tantos meses de lançamento e se a Xiaomi corrigiu todos esses problemas. Então a gente pode considerar aqui que esse vídeo vai ser uma análise mais pessoal minha sobre o dispositivo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e bora pro vídeo. A Xiaomi ela lançou o Redmi 9A com apenas uma câmera em 2020 na parte de trás e sem sensor de digitais. Isso tudo para cortar custos, mas ainda assim trouxe um design relativamente bonito na minha opinião, deixando de lado a mesmice das câmeras de hoje em dia, né? Aquelas câmeras iguais a cooktop. Claro que com apenas uma câmera ela não conseguiria fazer isso. O acabamento do aparelho ele é todo em plástico, muito bem construído, encaixa muito bem na mão e teve um upgrade de tamanho que é bem bacana para a geração atual, diferente do que estava acontecendo nas gerações anteriores da linha Redmi 9, 8, 7 e em diante. Já em sua tela, ele teve uma grande melhora. Nós temos agora pouquíssimas bordas na parte da frente, com uma tela de 6,53 polegadas, tecnologia IPS e resolução HD. Para a tela, eu dou uma nota muito boa porque a Xiaomi ela deixou de utilizar aquelas telas da Tianma que tinham uma péssima qualidade e com certeza as pessoas vão tendo problemas futuramente com elas, porque são telas de baixa qualidade, começa a aparecer manchas na tela ou vazamento de luz. E muitas pessoas reclamaram sobre isso e a Xiaomi parece que atendeu ao pedido de todos e trocou essa marca de tela. A tela dele tem uma luminosidade legal, não é uma luminosidade super forte, mas para os dias atuais, para o dia a dia, para você utilizar, vai bem tranquilo e você não vai ter problemas com isso, tá? Ela tem poucas bordas, como vocês podem ver aí, ó. Ela não tem muitas bordas, isso já traz um ar um pouco mais elegante e mais atual pro dispositivo. O toque dela funciona muito bem e eu não tive problema todo esse tempo com o aparelho em relação à tela. Então aqui é um ponto positivo em relação a ele, porque nós temos uma tela de qualidade, mesmo num aparelho bem barato. Já em processamento, o Redmi 9A ele traz o novo, ou nem tão assim, Helio G25, um processador que, na teoria, é muito bom, mas na prática a Xiaomi não conseguiu suprir todas as necessidades dele, pelo menos no início do seu lançamento, tá? Essa versão que eu tenho aqui, ela tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, que aliados ao Helio G25, no seu lançamento, preste bem atenção, porque eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, ele tinha muitos travamentos, muitos engasgos, e eu não estava recomendando esse aparelho, porque a pessoa comprava o aparelho, já nos primeiros dias o aparelho estava travando, demorando para abrir aplicativos, e você não conseguia utilizar o aparelho de forma alguma. Tanto que a Xiaomi ela atualizou 8 vezes esse dispositivo, e eu vou falar um pouco mais sobre isso lá para o final do vídeo. Não sai daí se você está a fim de comprar o Redmi 9A, porque é bastante importante. Mas em relação ao desempenho, ele tem um desempenho razoável para o dia a dia, você vai ter aí jogos de maneira ok, não é um desempenho muito forte para jogos, mas você consegue rodar qualquer jogo da Play Store dentro das suas limitações, tá? Não dá para exigir muito, ainda mais por conta dos 2 GB de memória RAM. Já a memória interna de 32 GB tem tecnologia eMMC 5.1. É uma tecnologia mais antiga, mas ainda assim é rápido o suficiente para dispositivos de baixo custo, tá? Então é uma memória legal, não é uma memória mais antiga e defasada, beleza? Já em câmeras, o Redmi 9A é bem limitado, né? A gente pode ver aí pela sua câmera traseira e na câmera frontal também, tá? Nós temos câmeras básicas aqui, não dá para esperar muito sobre elas. Elas tiram fotos boas durante o dia, à noite vai sofrer muito, porque é um aparelho básico. Mas ainda assim, ele grava 1080p, 30 frames por segundo, só que se você quer comprar ele para utilizar câmeras, como fotografias em baixa luz ou tirar fotos magníficas, ele não é um aparelho para isso, tá? Ele tá ali com a câmera dele para fazer aquele registro importante, para não deixar passar, mas nada muito belo e muito encantador. Principalmente levando em consideração o processador, que é o MediaTek. E a gente sabe que a MediaTek não manda muito bem em relação a fotos. Nós temos um processamento de imagem não tão bom quanto os Snapdragons, que trazem um pós-processamento de imagem muito melhor e mais trabalhado. Mas ainda assim são câmeras relativamente boas,
mas não dá para esperar muito desse preço. E agora vamos falar de sistema e logo depois eu vou falar da bateria. Só que o de sistema eu vou me estender um pouco mais, porque é onde o problema mais se infiltrou aqui no Redmi 9A. Ele veio já de sistema, a MIUI 12 já instalada, tá? Então ele já veio com o sistema mais atual que a Xiaomi tinha no momento do lançamento. Isso eu acho que foi um erro da Xiaomi, porque ela lançou a MIUI 12 e não estava meio que lapidada o suficiente para o Redmi 9A. Então quando ele foi lançado, nós tínhamos um sistema lento, travado, que não conseguia ser fluido o suficiente para você ter um uso básico para o dia a dia. E eu fiz vários vídeos falando sobre isso. Peguei bem no pé, porque olha, um aparelho, lançamento, acabou de lançar, 2 dias já está travando, não está carregando nada, é bem chato, né? Então eu tinha que alertar as pessoas, fiz vídeo, falei sobre pontos negativos, coloquei isso também e avisei. Pode ser resolvido? Sim, pode e foi. Não totalmente, porque ainda nós temos a limitação da questão do processamento, tá? A gente não tem um processador muito forte aqui, mas para vocês terem ideia aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, nós temos aqui a MIUI 12.0.8, então a Xiaomi ela atualizou incríveis 8 vezes para conseguir solucionar o problema do Redmi 9A. Ele está bem mais utilizável do que antes, isso eu posso te garantir, então assim, dá para recomendar a compra dele, mas a gente tem coisas um pouco melhores por pouco mais, né? Como o Redmi 9, que é um aparelho que tem muito mais desempenho, mais memória, mais armazenamento, câmeras muito melhores e que, olha, dependendo da diferença de valor, não compensa. E claro que, se for de 100 a 150 reais de diferença, como já aconteceu esse ano de 2020 passado, não compensa comprar nem o Redmi 9A e 9C. Se for entre 400 reais de diferença, aí já dá para se pensar, porque aí é bastante diferença em questão de valores, tá? Mas aí tem que dar uma olhadinha nos links que tá aqui na descrição para conferir se o preço dele tá legal e se vale a pena você pagar um pouco mais caro pelo Redmi 9 ou continuar no Redmi 9A, que agora sim é um aparelho decente para uso do dia a dia. E aí, para ter certeza que o sistema foi solucionado, eu instalei todos os meus aplicativos, como vocês podem ver aqui, ó. Então eu instalei tudo, tá? Olha aí, ó, todos os meus aplicativos instalados e todos funcionando, tá? Então o aparelho ele foi melhorado e a Xiaomi ela atualizou várias vezes até solucionar. A MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14, todas que lança, a Xiaomi tende a lançar mal otimizada. E esse foi o erro aqui no Redmi 9A. Em vez de ela lançar com a MIUI 11 já bem acabadinha, redondinha, funcionando bonitinho, ela lançou com a MIUI 12 mal lapidada, mal terminada e acabou que ficou desta forma. Então assim, se você está querendo comprar o Redmi 9A hoje, na data desse vídeo que ele foi publicado, você pode dar uma olhadinha aqui na descrição, é um aparelho bem bacana e eu dei uma olhadinha, ele está custando em torno de R$ 880 reais. E ainda assim, é um aparelho bem bacana por esse preço, tá? Ele era vendido por R$ 1.020, R$ 1.040 reais, que era um preço totalmente fora de cogitação para esse dispositivo. E agora vamos falar de bateria, que é o último ponto que eu vou comentar sobre ele. E a bateria dele conta com 5.000 mAh de capacidade, tá? É uma bateria que vai te dar praticamente 2 dias de carga tranquilamente, porque é um processador que consome muito pouco e o carregador dele é de 10 watts. Pelo preço do aparelho, beleza, dá para relevar, mas poderia ter vindo de 15 pelo tamanho da bateria, que é bem grande, tá? Em relação à conectividade, ele não tem NFC e nem 5 GHz. Então fica atento aí se você vai comprar ele. Talvez você não tenha visto alguém falando, ele não tem essas funcionalidades, tá? Então talvez você está querendo comprar ele e compra sem saber e acaba ficando no desgosto. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, mais para falar sobre o Redmi 9A e a minha análise. É um aparelho bem legal pelo seu preço. Claro que a gente tem que ficar atento ao dólar, né? Porque os smartphones importados sempre tende a subir de preço quando o dólar sobe. Então aí eu vou estipular um preço meu, pessoalmente, que eu acho que vale esse aparelho, mas que você não deve seguir à risca, tá? Esse aparelho aqui, ele, se você encontrar em torno de 800 a 900 reais, é uma ótima escolha para você utilizar no seu dia a dia. Claro que não é um aparelho para você jogar, para você tirar excelentes fotos, mas é um aparelho que vai suprir a necessidade de um usuário básico sem problema nenhum. Então se você está atrás de um aparelho básico para o dia a dia, o Redmi 9A é um ótimo dispositivo, tá? E se você quiser saber sobre o irmão mais velho dele, o Redmi 9C, em breve sai a análise aqui no canal, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e se quiser comprar o Redmi 9A, vou deixar os links todos na descrição
com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.